Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Bem, conforme prometido, eu vou passar para vocês nessa apresentação o conteúdo que literalmente irá cair na prova. Como assim, Brendel? Não, literalmente, vou passar para vocês o conteúdo da prova se resume a esses slides e a sua respectiva explicação. A gente precisa ser justo, né? E afinal de contas, eu deixei no caderno de vocês aquele modelo de negócio, o quadro, o Business Model Canvas, e eu expliquei no quadro, né? Afinal de contas, eu valorizo muito as horas construídas com muito esforço, com muita dedicação, né? Os anos de estudo no mestrado, doutorado, então eu valorizo as explicações de sala de aula e vou materializá-las, né, nessa explicação que nós teremos para a nossa avaliação. Então, sim, a prova se resume, eu vou falar inclusive os conceitos, especificamente, a prova vai estar muito tranquila, porque afinal de contas, o empreendedorismo, assim como o Oceano Azul, ele não cabe às vezes, né, num slide ou num conjunto de apresentações, mas nós temos de dar cabo das obrigações institucionais, então a prova vai ser bem tranquila. Fiquem tranquilos que essa apresentação ela sintetiza o conteúdo da avaliação, tá certo? E vamos começar com o conceito de Oceano Azul, que é um conceito que eu havia falado para vocês logo após a primeira prova, que ele menciona o seguinte: a estratégia do Oceano Azul consiste em você encontrar um diferencial competitivo, ou seja, você ter diferenciais no seu negócio, na sua proposta de valor, em que a sua concorrência, para ela copiar o seu diferencial competitivo ou para que ela consiga de alguma forma te afetar, para que ela consiga de alguma forma ali você se sinta ameaçado, vai ficar muito custoso para o seu concorrente. Então, o Oceano Azul, repetindo, conforme vai cair na prova, o Oceano Azul ele é uma posição competitiva que você consegue no mercado em relação à concorrência, que para o seu concorrente tentar te acompanhar ou te copiar ou tentar competir com você, vai ser muito custoso para ele. Tá? Então, às vezes, é uma tecnologia que você adquire, uma patente, uma propriedade intelectual, uma descoberta, um modo de trabalhar. Então, é uma estratégia que você constrói a fim de que fique muito difícil ou que fique custoso para a sua concorrência competir com você. Tá certo? Bem, então nós temos aqui o Oceano Vermelho, aquele mercado em que as empresas ficam brigando por preço, só fazendo promoção, com produtos indiferenciados, tá? O foco é na autodestruição, então assim, isso não combina com o espírito empreendedor, sabe? Tentar prejudicar o outro, tentar ganhar em cima da destruição alheia. O empreendedorismo genuíno é você estar num ponto tão diferencial que você não, que a concorrência ela se torne irrelevante, tá? É tipo assim, a Disney hoje, ela não precisa se preocupar com o Beto Carreiro hoje, vamos colocar assim, em termos bem objetivos, tá? Então, o que é trade-off? Eu expliquei esse conceito no quadro, né? Mas vamos reduzir aqui no slide. O que é o trade-off? Trade-off é a troca, para cada escolha uma renúncia. Ou seja, se eu escolho estar aqui, eu não estou ali. Né? Então, o trade-off é isso. Você faz uma escolha, ela necessariamente implica em uma consequência. Você escolhe algo, você está deixando algo de lado, tá? Então, vai ser, se você escolhe valor, entregar valor, uma oferta diferenciada, você não vai ter como controlar o seu custo, se é a mais barateira. Então, as empresas que estão numa lógica de mercado é isso, ou eu ofereço um negócio bom e muito caro, ou eu escolho uma estratégia de custo, de ser a barateira da região. Eu expliquei isso para vocês também, né? Só tem 3 formas de obter vantagem competitiva: custo, diferenciação ou então enfoque, né? Que é você focar ali no mercado específico, você ser
ali a principal empresa de diferenciação, né, de um nicho específico. Então, nós somos especialistas em produtos para celíacos. Nós somos especialistas em pós-operatório. Então, só tem 3 estratégias vencedoras no mercado tradicional. É o custo total, que aí você implica em perdas de qualidade, tá? É a diferenciação ou então o enfoque, tá certo? E aí a perspectiva aqui é defender a própria posição a qualquer custo. Então, você fica muito refém da concorrência no Oceano Vermelho. E no Oceano Azul você se torna um inovador, você vai buscar oportunidades porque o seu mercado ele está totalmente inexplorado, tá certo? Bom, além disso então, pessoal, a gente precisa entender alguns outros elementos que vão ser importantes. Então, só aqui já tem 2 questões da prova. O que é o Oceano Azul? Né, que é repetindo a terceira vez, né, para a gente ficar muito tranquilo em relação ao slide, né, do que vai cair para a prova. Então, nós temos que o Oceano Azul é uma estratégia que você vai tornar a concorrência irrelevante, que você consegue diferenciais que para o seu concorrente te alcançar vai ficar muito custoso, muito dificultoso, tá certo? Então, esse é um ponto. E o outro ponto é o trade-off entre custo e valor vem do fato de que no mercado de concorrência tradicional, ou você vai ser premium, vai ser uma Ferrari, né, igual a gente discutiu em sala aquele caso, aquele exemplo, ou você vai ser a mais baratona, e aí custo realmente vai significar abrir mão um pouco da qualidade, entendendo que qualidade como ausência de defeitos, ou então você vai ter que enfocar, né, vai ser o enfoque, que vai ser você ser especialista em um determinado tipo de produto, em um determinado segmento, tá? Então, mais uma vez, em relação ao slide, né, do que vai cair para a prova, nós temos esse elemento, tá bom? Então, já temos 2 pontos aí bem elucidados. Bem, a modelagem de negócio, então vamos lá, modelo de negócios é como o negócio vai operar, tá? É como a empresa ela vai obter lucro. Modelagem de negócio, então, ó, outro conceito também do slide para a prova, tá? Modelagem de negócio significa o modelo em que a empresa irá obter lucro, tá? Ou seja, como que a empresa vai fazer para monetizar. É o caso que eu dei exemplo na sala também para vocês, que você tem uma farmácia de manipulação, você tem algumas salas ociosas, você subloca o espaço para o nutricionista. Lembra que eu falei isso na sala? Apesar de não estar no slide, eu expliquei isso dentro de sala. Então, modelagem de negócio é como o negócio, é o modelo em que o negócio vai obter lucro, tá bom? Então, hoje já temos uma terceira questão de prova. Modelagem de negócio é um modelo que a organização vai operar, que ela vai faturar, tá? Então, apesar de que eu expliquei isso verbalmente, com exemplos na sala, a gente conversou, mas agora está no slide também da revisão para a prova, que modelo de negócio é a forma como a empresa irá obter os seus lucros, tá certo? Bom, prosseguindo, pessoal, na área da farmácia, da saúde, da tecnologia, nanotecnologia, uma empresa de base tecnológica é uma empresa que ela identifica tecnologias, entendendo a tecnologia como aplicação de técnicas, métodos ou ferramentas para ter uma oportunidade inovadora, para ter um oceano azul, e aí ela vai ter um know-how científico, né? Ela vai ter uma ferramenta que aplica ou gera valor, tá certo? Então, dentro dessa perspectiva, a empresa de base tecnológica é uma empresa que ela descobriu uma tecnologia ou adquiriu uma tecnologia inovadora e essa tecnologia inovadora ela pode ser aplicada como um diferencial, tá? Então esse ponto do slide, voltando para a prova, né, o que seria uma empresa de base tecnológica? É toda empresa cujo modelo de negócios, que eu falei no slide anterior, né, para a prova, ele é pautado em alguma tecnologia. Então temos modelo de negócio, modelagem de negócio, empresa de base tecnológica, tá certo? Bom, prosseguindo então, pessoal, nós temos aqui o quadro que está no caderno de vocês, que, né, o mesmo quadro que está no slide,
eu mandei para vocês também no caderno, vocês colaram no caderno de vocês, que é basicamente uma versão sintética de como a empresa ela vai operar e qual é a ordem em que ela vai criar valor para o cliente. Tudo começa e termina no cliente, tá? Então, o quadro Canvas, ou Business Model Generation, que é o nome desse quadro, que é aquele quadro que no primeiro dia de aula eu deixei para vocês, que é a versão sintética, que eu falei, apesar de não estar no slide também, né, para a prova, mas eu tinha escrito no caderno do sumário executivo, do plano de negócios, caso vocês vão pedir um financiamento para obter recurso ou vão apresentar para o investidor, vocês vão ter, né, o que fazer um plano de negócio. E o plano de negócios, ele é baseado no quadro Canvas. O quadro Canvas, ele mostra a ordem em que a empresa vai criar valor para o consumidor, tá certo? Então, assim, nós vamos verificar aqui, né, em relação ao quadro Canvas, a ordem. Tem algumas questões que foram discutidas também verbalmente na sala que a gente precisa lembrar. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a aplicação prática. Professor, dá um exemplo na prática. Então vamos lá. Na prática, a gente tem aqui então uma empresa e aí eu tenho a proposta de valor dessa empresa. Então, primeiro é um café expresso produzido em casa com qualidade. Esse é o valor que ele quer entregar para o cliente. Para quem que ele vai entregar então? Os clientes são famílias e empresas, tá? Que é o consumidor organizacional. Como que ele vai construir esse relacionamento com o cliente? Por meio de um clube de assinaturas, tá bom? Bem, além disso, nós temos a internet, o varejo, o call center, vão ser os canais por meio dos quais. Então, o canal é o meio pelo qual o consumidor vai se relacionar com a empresa, tá certo? As fontes de receita têm a ver com como a empresa vai monetizar o modelo de negócio que está nos slides anteriores, tá certo? No primeiro slide que eu falei desse segundo tópico aqui, de modelo de negócio. Então, tá aí esse outro ponto também. A fonte de receita é como que a empresa vai monetizar, vai captar o modelo de negócio que ela desenhou, tá bom? Bem, então, eles vão vender cápsulas e máquinas, ou seja, o modelo de negócio dele é baseado na venda do produto principal em produtos acessórios, tá bom? Bem, além disso, é preciso dimensionar os custos, lembrando que custo é o gasto que está relacionado diretamente com a sua atividade fim, tá certo? E nós temos como recursos principais os argumentos, recurso, tudo é recurso. A gente até discutiu isso na sala. Pessoas são recursos, né? Recursos humanos, porque recurso é tudo aquilo que você pode substituir e que vai ser usado para obter receita, tá? E as parcerias principais são negócios substitutos ou negócios acessórios que vão se relacionar ali para que você consiga captar valor do seu consumidor, tá certo? Dentro dessa perspectiva, né, um documento grande, que seria o modelo de negócio, ele é simplificado por meio desse quadro Canvas, que é o Business Model Generation, tá bom? Bom, então pessoal, para abrir qualquer empreendimento, principalmente porque nem administrador e nem farmacêutico podem ser MEI, né? Profissões regulamentadas não podem ser MEI, então vocês precisarão de um contador para poder abrir a empresa. Então, procurem primeiramente um contador, estabeleçam um bom contrato social, que é um conjunto de regras ali que define a sociedade, mesmo que você seja uma empresa unipessoal, né? Uma empresa de uma pessoa só, um só dono, a antiga Eireli, né? Então, ainda assim, define um bom contrato social. É preciso fazer o registro na junta comercial, ter alvará de funcionamento, que são os órgãos anuentes, fazer inscrição estadual, tá? As licenças e inscrições nos órgãos de regulação, como eu falei, então no caso da farmácia vai ter que ter vigilância sanitária, vai ter que ter Anvisa, se for fazer para o setor veterinário, o MAPA, né? O Ministério da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Então, pensem nisso aí também, por gentileza. E aí, a ordem em que a gente responde o business model, né? A pergunta é, como operacionalizar isso tudo, Brenda? Então, vamos lá. Primeiro, tudo começa e termina no cliente, tá?
Então você vai definir um segmento de clientes que é um tipo ideal, igual por exemplo, pessoas apaixonadas por animais de estimação. Primeiro elemento do quadro do Business Model é segmento de cliente. Como que esse slide vai cair na prova? Né? Qual que vai ser a dimensão desse slide na prova? Vai ser a questão de você entender um conjunto de pessoas com um apanhado de características específicas para as quais você consiga entregar valor de forma superior. Não quer dizer que você vai restringir suas vendas para um tipo específico de pessoas, mas que você vai direcionar seus esforços específicos para um tipo de pessoa, tá bom? Então, é basicamente isso. A proposta de valor é basicamente o que você vai entregar como diferencial, tá? É como que você vai se diferenciar no mercado, o que você vai se destacar, qual que é o seu grau de diferenciação em relação à concorrência, né? Qual que é o seu oceano azul, literalmente, tá? Os canais, conforme eu falei, são os meios, é a forma em que o seu valor, sua proposta de valor vai chegar para o seu consumidor. Então, canais são as mídias ou meios ou por quais caminhos a sua proposta de valor vai chegar ao consumidor, tá bom? Além disso, o relacionamento com o cliente é a forma, pode ser assinatura, venda no PDV, que é o ponto de venda, pode ser por meio de aplicativo, entrega por drone, igual a iFood fez isso de maneira personalizada, de maneira experimental, pode ser também, tá? Produtos de assinatura, então assim, por exemplo, que fonte de receita, igual eu falei, repetindo que vai cair na prova dos slides, a fonte de receita vai ser de onde você vai reunir os recebíveis para você entregar valor de forma superior, tá? Então, fonte de receita é como você vai fazer o seu modelo de negócio, a modelagem, monetizar, ganhar dinheiro, como você vai ganhar dinheiro por meio da modelagem de negócio, tá bom? Bem, além disso, nós temos quais são os principais recursos. Igual eu falei, recurso é tudo aquilo que você usa para produzir a sua atividade fim. Então, pessoas são recursos humanos, né? Qualificação, muitos autores acham que sim, mas materiais, seus estoques, quais são as tecnologias, quais são as licenças, quais são as receitas, quais são os elementos que vocês precisam ter na sua empresa. Por exemplo, eu preciso de um técnico de informática na minha farmácia de manipulação, por exemplo? Ah, não preciso. Então não é um recurso-chave, mas eu preciso de ter a disponibilidade ou contato de uma empresa que preste serviço de TI para me ajudar. Seria basicamente isso. Quais são os recursos? Informação, dinheiro, né? Então esses seriam os recursos principais, tá? As atividades-chave são as atividades direcionadas, são as atividades que vocês vão literalmente produzir para existir, ou seja, que vocês vão ter como, por exemplo, farmácia de manipulação. Então eu tenho dermocosméticos, cosméticos, produtos para tratamento oncológico, produtos gerais. Então, né, as atividades-chave vão ser quais frentes o seu negócio vai atuar, quais são as áreas específicas de atuação. Parceiros, né, por exemplo, a atividade, a relação que se constrói aqui na nossa disciplina, por exemplo, é uma relação de parceria. Afinal de contas, vocês já estão concluindo os cursos de graduação de vocês, e vocês precisam entender, eu sempre falo, né, tem uma frase que fala o seguinte, que o empreendedorismo, né, na verdade, o networking, o relacionamento que você constrói com pessoas que poderiam te proporcionar oportunidades, né, na faculdade, os professores, os colegas, são rede de contato, né? Então, assim, muitas vezes, o networking, o relacionamento, vão te colocar em posições ou em oportunidades que somente o diploma não colocariam. Então, não é somente sobre ler os slides e o que vai cair na prova, é sobre o que vai cair na prova da vida, é sobre a relação de parceria, consideração, né? É ter essa maturidade situacional para resolver problemas e lidar com eles, e você também demonstrar ali valor no plano pessoal como um parceiro-chave.
Afinal de contas, todos nós aqui, ninguém vive sozinho, né? A vida, ela nos coloca em posições de hiper ou hipossuficiência, e os parceiros-chave são negócios complementares ou dentro da sua cadeia de produção que vão te colocar em destaque na relação ali de entregar valor. Então, às vezes, seja com uma transportadora, seja com um revendedor, seja com uma empresa similar, uma empresa substituta. Então, assim, eu tenho uma farmácia de manipulação, uma parceria com uma academia, seja por meio de, por exemplo, eu vou fazer um trade marketing, e aí eu vou nos supermercados e vou colocar minhas cápsulas de colágeno, vou procurar consultórios de dermatologia para poder entregar, né, vitamina C, para poder distribuir minha vitamina C, né? Então, tipo assim, são essas nuances, é você considerar que todos nós, em algum grau, maior ou menor, precisamos de parcerias, e a gente não chuta o parceiro, né? A gente não desperdiça oportunidades. Então, assim, a gente sempre tem que pensar nas consequências das ações que a gente dirige aos nossos parceiros. Porque às vezes a gente pode fechar uma grande oportunidade, não momentânea ali, mas no longo prazo, né? Sempre alguém conhece alguém que pode indicar para outro alguém, né? Então, assim, nós precisamos das pessoas. E a gente precisa entender que esses prestadores de serviços, parceiros estratégicos, o relacionamento não se dá somente com o cliente, né? Também com parceiros. Então, essa parceria ela é fundamental. Muitas vezes ela está equiparada ali com a competência técnica. Porque não adianta nada também você ser bem relacionado, mas ser ruim, ter uma técnica ruim. Então, não. A sua atividade fina tem que ser boa, mas você também tem que ser uma boa pessoa, tá? Pessoas boas, pessoas de caráter, pessoas que vão ser bem vistas dentro do mercado, porque aí vocês vão conseguir desenvolver um diferencial, tá certo? E por fim, mas não menos importante, o último elemento que nós vamos trabalhar aqui é a questão da estrutura de custos. Por quê? Tudo isso tem um custo. A hora das pessoas custa, né? O insumo ele custa, insumos eles depreciam. Então todos esses elementos eles vão ser importantes. Encargos, que são os tributos, né? Então todos esses elementos aí, eles vão ser bem valorativos e eles vão ser muito importantes para que vocês consigam desenvolver e criar valor de forma superior, tá certo? E aí você precisa entender, inclusive, aprender a direcionar os custos para os produtos adequados. Se você tem uma filial e uma matriz, você precisa saber quais são os custos de cada empresa ali para você não incorrer em injustiças, tá certo? Bem, queridos alunos, então fica assim, né? Ficamos assim. Esse é o fim do nosso período do nosso aprendizado. Conforme eu falei, empreendedorismo e inovação, eles são áreas que dependem muito do aspecto relacional. Então, eu tentei trazer muitos exemplos práticos em sala, aplicações, assim, porque a prática do empreendedorismo ela está muito mais relacionada no relacionamento, na visão, na capacidade de olhar e dialogar e de conversar e de estabelecer relações saudáveis, né? É muito menos sobre tentar dar carteirada ou tentar, de alguma forma, ganhar numa atitude deletéria ou de prejudicar outra parte. O empreendedorismo ele é solidário, né? Ele é visionário. E outra coisa, encontrar um oceano azul, se você consegue uma tecnologia, um conhecimento, alguma coisa dessa perspectiva, está relacionado também com você conseguir aplicar técnica, né? E essa técnica, para você ficar protegido, seus diferenciais eles serem protegidos, existe também a relação com a propriedade industrial, propriedade intelectual, que a gente, apesar de não ver nessa disciplina, eu recomendo fortemente que vocês procurem no site do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, sobre o registro de marcas, patentes e cultivares, registro de autor, que isso aí já daria um campo à parte, né? Já daria uma disciplina à parte. E aqueles que de alguma forma se interessaram pelo tema, a gente pode pensar uma disciplina facultativa, um curso de extensão, alguma coisa que possa ampliar, tá? E se você chegou até aqui e gostaria de fazer esse curso de extensão, essa capacitação em propriedade industrial,
Para ver se você estava prestando atenção mesmo, comente nesse vídeo. Eu quero propriedade industrial, só para poder eu saber que você realmente assistiu a essa revisão. E no mais, eu desejo sucesso para vocês na vida, conforme eu falei, né? Essa disciplina ela não ia ser um problema, ela não será. Então, assim, a prova está muito tranquila, trabalho também. Eu já distribuí os pontos, então, assim, todo mundo já está com a pontuação máxima. Na verdade, assim, eu quero que vocês logrem êxito na vida. Minha preocupação é muito pouco com a prova e muito mais com o tipo de profissional que vocês serão, pessoas boas, pessoas honestas, pessoas grandes, né, pessoas gigantes no sentido de coração e contribuição para a sociedade. Então, eu desejo do fundo do meu coração sucesso extremo para cada um de vocês e eu espero também que vocês possam aproveitar os conceitos dessa disciplina, para fazer a diferença e serem pessoas cada vez melhores, tá certo? Um abraço no coração de cada um, fiquem com Deus e até a próxima.